A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Hoje é o nosso quarto áudio, Deixe a serpente passar fome. Amém? Baseado em Apocalipse capítulo 12, verso 9. Já entendemos bastante, eu bati bastante na tecla de que pecado é o que sustenta ela. Mas cá entre nós, o pastor Alex está falando com pessoas que faz o que quer da sua vida. Pessoas que sabem que o que está cometendo é pecado, mas mesmo assim não se sente como freio para parar. Não procura analisar a sua vida se aquilo está correto ou não. Estou falando com pessoas agora que têm um pouco de ruindade dentro do coração. Pessoas que gostam de praticar um pouquinho de mentira. Gosta de falar, eu sei que você gosta de falar um pouquinho de mentira. Você talvez é daquele que gosta de ficar em cima da laje, escutando os vizinhos brigar. Seria a hora de orar. E você quer ver eles brigar. Meus amados irmãos, aprendemos e detalhamos e falamos bastante sobre a serpente. A serpente, ela está aqui para isso, para destruir a nossa vida. E eu quero que você entenda, já falei em vários áudios, mas é um versículo que eu uso muito, mas muito, nesse sentido de que o inimigo pode se aproveitar de nós a partir do momento que deixamos ele invadir a nossa vida. Abre a sua Bíblia em Isaías 59, vamos lá? Isaías capítulo 59, conhecido por muitos, né? Vamos lá? Isaías 59, um dos profetas maiores, né? Vai nos dar aqui uma visão interessante. Olha só o que ele diz, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Pecados encobrem os seus pecados encobrem os vossos rostos, o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ei, os pecados que cometemos nos fazem criar iniquidade. E quando criamos iniquidade, se distinguimos de outras pessoas e se rotulamos como inimigos de Deus. Agora, como somos inimigos de Deus, a gente já vê outro lado da história. A iniquidade é pecado. E o pecado é a comida do diabo. Então, quando a gente peca, criamos a comida do diabo. Por isso que a serpente vira dragão. Foi essa serpente que enganou a Eva e trouxe a morte ao mundo. Então, o que acontece? Se você não der atenção naquilo que estou te dizendo agora e continuar praticando o seu pecado, você está alimentando a serpente. E a partir do momento que você está alimentando a serpente, você vai fazer outra história, você vai fazer tipo o inimigo cada vez mais engrandecer sobre você. Cada vez mais ele vai ser mais forte do que você. Por quê? Porque você está alimentando o seu inimigo. Eu acredito que você já teve uma situação de que você pensou em pecar, mas algo mais forte que você disse, não faça, e você não fez, certo? Essa luta espiritual acontece dentro de você. Você não tem uma natureza pecaminosa, você não é homicida desde o princípio como o diabo, você não é mentiroso como ele, você só está servindo ele no erro, mas você pode sair disso. Você pode parar de mentir, pode parar de roubar, você pode parar de fazer as coisas erradas. Hoje, você tem essa escolha. Existem pessoas que pensam que pecado é só quem mata, quem rouba. Mas não. Pecado, não fazer o bem já é pecado. Ah, você quer ver? Olha só o que diz sobre isso, ó, Tiago 4,17. Abre a sua Bíblia comigo, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 4 e o verso 17. Opa, passei um pouquinho aqui. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Estou chegando lá, irmãos.
Tiago, já achei. Agora é só achar o capítulo 4 e o verso 17, que ele diz assim. Olha só, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha a gravidade do assunto. Meus amados irmãos, se você pode fazer o bem a uma pessoa, mas não faz, acabou de produzir um alimento para a serpente virar dragão, o diabo. Cada vez que você é derrotado pelo seu inimigo, é de tanto de comida que você deu a ele. Porque ele não tem poder de te derrotar, e só te derrota porque você vai deixar. Interessante, né? Dá uma olhadinha em João 8,7. Vamos lá, João 8,7. Olha o que diz aqui no versículo 7 do capítulo 8. E como insistissem, João 8,7. E como insistissem perguntando-lhe, retirou-se-lhe e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Esse versículo diz o quê? Que podemos atirar pedra sobre alguém se não estivermos em pecado. Ah, pastor, mas como é que a gente faz com aquele versículo que fala que todo homem peca? Sim, mas o que faz esse alimento perder o seu valor é que quando você peca, você pede perdão. Você peca, você vai e pede perdão. Pecou de novo, pede perdão. Cada vez que você... Ah, pastor, mas assim cansa. Cansa nada, quer ir para o inferno? Pecou, corra atrás do seu perdão. Brigou com o esposo, com a esposa. O que tem de pastores ou pregadores que estão fazendo a obra brigados com seu marido e sua esposa? Ei, está errado. Não subamos no púlpito se estamos em falha dentro de casa. Procure fazer a coisa certa. Procure. Agora aqui, para analisar a trajetória do pecado, nós vamos entender um pouco da trajetória do pecado. Tiago 1, vamos lá de novo em Tiago. Tiago, capítulo 1 e o 15. Tiago, capítulo 1, verso 15, diz assim, ó. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, peraí. Depois, havendo a concupiscência concebido, havendo o desejo do pecado, ela dá à luz ao pecado. Está entendendo? Havendo um desejo do pecado, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, quando você vai lá e comete o pecado, ele gera a morte. Tanto espiritual quanto carnal. Então, meus irmãos, a trajetória do pecado é essa. Agora, inimizade contra o mundo é santidade com Deus, para com Deus. Se você procurar fugir do pecado, procurar viver as coisas certas, quer ver? 1 Tessalonicenses 4,4. Dá uma olhadinha comigo aí. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,4 está dizendo desta maneira, ó. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso é corpo, vaso é a sua casa, vaso é você. Está entendendo? Se mantenha em santificação, porque quanto mais você se santificar, mais ainda de Deus você estará perto e deixará a serpente passar fome. Deu para entender? Foge do pecado, meus irmãos. Foge das coisas negativas, aquilo que estão atraindo você. Pessoas que vêm para sua casa falar mal um dos outros. Ei, fala para ela, não. Me dá um nome aqui, vamos orar. Pessoas que querem te trazer fofoca de um de outro. Ei, não, põe ele de joelho e vamos orar. Não permita que essas coisas continuem sobre você. Expulsa isso do meio de vocês. Não deixa que isso propague. Repreenda. Amém? Deus abençoe a todos.